Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. Neste vídeo vai ser o primeiro de uma nova lista de vídeo que eu estarei fazendo, né, com o tema Exercícios para a Alma. E esta lista, esse tema que eu vou colocar, é nada mais nada menos que eu vou estar compartilhando a minha imaginação com vocês. Né? O que consiste exercícios da alma, ou exercícios para a alma. Digamos assim, eu estou em corpo físico, né? E de repente um exercício para a alma. O que são esses exercícios? São exercícios, por exemplo, dos poderes que tem o Mestre Ascension. Esse primeiro eu quero colocar super velocidade. Né? E você vai ter então, tipo The Flash, né? Super velocidade, biolocação, teletransporte, levitação, etc. Eu vou tentar trabalhar esses temas, né, um por um. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longuinho que eu tenho que fazer essa introdução. Então é mais um exercício de imaginação para tentar imaginar. Por exemplo, eu não consigo levitar agora, mas se eu fosse levitar, como eu faria? Como eu procederia? Então, esse é o exercício de mentalização, né, de visualização. E assim, eu quero tentar usar a lógica para... tipo assim, você tenta imaginar um fenômeno que você nunca viu. Mas se esse fenômeno acontecesse, como ele aconteceria? Então, nesse exercício de imaginação, você tem que ser o mais fiel possível para tentar chegar àquilo, né, de forma mais idêntica como aconteceria. É semelhante a uma lista de vídeos que eu tenho aí que vocês podem ver, que é o começo. Então, for no meu canal, digita lá o começo vai aparecer uma lista de vídeos que eu tento imaginar como que começou o Sol, como começou os planetas, as órbitas dos planetas, como que começou a encarnação. Então, eu trato vários temas imaginando, mas tentando usar uma lógica. Para a gente tentar entendendo como começou, a gente consegue, né, entender melhor como funciona a nossa realidade. Porque de repente você fica consciente aqui num corpo e não sabe, né, nem como veio parar aqui. Então faz parte como encarnação, como começou isso de encarnação, como começou de você se manifestar no plano mais denso, como começou um ser humano. Então é mais ou menos esse, é semelhante, né? Porém eu quero ir dar um passo além, quero tentar imaginar como que seria, né, se você estivesse ali com a alma e então querendo usar essas habilidades que a alma tem. É importante dizer que esse tema é um daqueles temas que eu falo que assim vem claro na mente e tal, e vem muito interessante, nossa, né, que aqueles momentos que a gente está, né, refletindo e viaja, né, na ideia e tal, e vem muitos detalhes e parece muito interessante, muito assim importante de estar compartilhando. Só que depois, né, digamos que assim, a gente acorda, parece que fica uma coisa sem sentido, né? Não, é uma coisa tão nada a ver, né? Como se não tivesse importância, como se, né, aquela forma que a gente vê aquilo, que para nós é tão importante, para as outras pessoas não fosse e vai perdendo importância para nós também, né? Só que se eu vou fazer um esforço de fazer o vídeo mesmo assim, né, de transmitir mesmo assim, mesmo como experiência. Esse exercício de estar fazendo isso, de estar passando algo, entre aspas, que nós não temos acesso, nós temos acesso a tudo isso porque nós somos o todo. Então nós temos todos esses corpos, e a algum nível nós usamos e fazemos essas coisas. Né? Então, por exemplo, as habilidades de um Mestre Ascension, que a gente pode imaginar aqui. Bilocação, estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Se pode estar em dois, pode estar em vários. Né? Teletransporte, levitação, super velocidade, etc. Né? N coisas. Então, esses aqui são os mais básicos. Então, assim, para eles é natural, né? Não é algo especial que, né? Eles podem ir muito além disso. Tem coisas que mais muito além. Isso aí para nós é como se andar. Eu quero inaugurar, eu vou andando. Então, assim, é natural da alma, é natural de um corpo sutil, e esses seres da Mestre Ascension conseguem isso no corpo físico. Então, outra importância que eu pensei nós aqui tem espíritos com a gente, né? Tem encosto, tem várias séries de espíritos, né? Então podem estar assistindo, né? Tendo acesso ao material. E aí eu pensei também, mas será que tem mesmo? Então eu recobro várias, né, material que eu já entrei em contato, relatos, por exemplo, de seres que desencarnam e não sabem que desencarnou. Né? Por exemplo, alguns sensitivos, né, falaram que olharam para um ponto de ônibus e aí o ônibus entrava,
aí o espírito ia, subia no ônibus ali, sentava, né? Porque ele está vendo a nossa realidade como nós estamos vendo e acha que está nessa realidade. Então um espírito pode sim, né? Uma alma pode sim acompanhar esse tema. E caso uma alma esteja acompanhando esse tema e queira fazer a experiência desse exercício, né? Ela pode conseguir com uma certa facilidade. E ali ela vai começar a usar a sua habilidade de alma e se tornar consciente de que, opa, eu já estou num outro estado, né? E de repente o guia daquela alma que estava ali tentando acessar ela e não acessava pela vibração dela, pode ter um maior contato, desculpem, é um maior contato com essa alma. Então assim, pode ser útil de várias maneiras, né? Mas a forma mais interessante é usarmos a nossa imaginação, usar a nossa mente, né? Eu sempre imagino, por exemplo, as pessoas que fazem filmes, né, seriados e tal, que trabalham com essa arte, né? Quando você for criar uma história, é colocar realismo naquela história, né? Se aquela história fosse acontecer, como ela aconteceria? Não pode ser uma forma fantasiosa de criar coisas que você fala, não, isso aí não é possível, isso não cabe dentro da realidade. Vamos traçar um caminho lógico. Né? Porque tudo é ciência, tudo tem a lógica. Né? Você vai andar um pé à frente do outro, né? Desloca o corpo, o movimento e tal, e você vai andar. Né? Então não é você sai desordenado que você anda, você cai. Né? Então no espiritismo, na espiritualidade é a mesma coisa. Então tem um método para chegar até aquilo. Né? Para andar, primeiro tem que ficar de pé. Né? Aprender o equilíbrio. Então é isso que eu tento chegar. Eu tento tentar imaginar como essa alma, como essa vibração, né? E assim, eu acredito que eu posso ter sucesso nessa imaginação, porque não é uma imaginação, porque nós somos o todo. Então antes de eu encarnar aqui, eu sou alma, então minha alma sabe. Então é uma forma também de você conseguir um contato maior com a tua alma e tentar ver se está passando, né? Eu não posso, digamos assim, ter aquela crença arraigada, né? Que é aquilo e eu não largo mais daquilo, que pode ser uma coisa do ego. Então aí cortam, às vezes a alma está tentando transmitir, passar os dados, né, no fio ali, as informações, só que não chega porque aqui já travou, porque está com o software ali operando de forma errada. Né? Aquelas crenças limitantes. Então aqui, esse primeiro vídeo, então, se eu fosse querer me movimentar rápido, tipo um The Flash, como eu faria? Né? A princípio mentalizando, né? Eu mentalizo que eu vou, né, sair daqui e ficar mais rápido. E aí eu mentalizei e não deu certo. Né? Não saí. A gente vai ter que fazer sempre esses exercícios, é o processo de meditação. Então, eu vou fechar um pouquinho aqui. Tá refletindo a luz no meu olho. O sol, né? Bate ali no prédio que tem na frente. Então assim, você vai entrar em um estado meditativo, né? Tem que saber já meditar, né? Ficar em silêncio, né? Fechar os olhos. Respiração profunda, a pessoa pode fazer 3 respirações profundamente, solta, né? Entre o estado meditativo. Porque vamos supor, meu físico não vai alcançar esse estado de super velocidade agora, né? Nem seria bom. Então eu posso vivenciar isso na minha mente. Por exemplo, eu não consigo voar agora, então eu posso fechar os olhos e imaginar que eu estou voando. Né? Mas sobre velocidade. Depois, outro vídeo eu faço sobre voar. Então, ok. Então você vai... esse exercício, eu diria assim, não faça enquanto você está vendo esse vídeo. Primeiramente, veja o vídeo para você ter um conceito. Porque esse vídeo não é exatamente te passando, né? te guiando pelo exercício. É apenas te dar o conceito para você, opa, aquilo faz sentido. Como eu comecei a falar no vídeo que eu estava fazendo, de como seria isso, né? Aquela coisa ali, tentar, né, desvendar o incognoscível, uma coisa que nós não temos acesso, não sei, mas se existisse, como seria? Né? Então eu falei até da bicicleta. Né? Como você ensinaria uma pessoa a andar de bicicleta, uma pessoa que, num mundo que não existe bicicleta, não existe veículos de 2 rodas. Então não faria o menor sentido. Eu falar, bicicleta, não, bicicleta se você colocar, cai. Né? Ela ia pela aquela lógica limitada, cai. Aí você teria que, enfim, falar, né, usar conceitos e tal. Né? Seria uma tarefa bem difícil. Né? É como você falar de cores para um cego. Então o cego não tem nem visão, né? Como ele vai saber o que é cores? Então é mais ou menos isso. Porém, todo cego já enxergou. A alma dele enxerga, ele sonha, né, digamos. Né? Então nós temos isso dentro de nós. Então é isso que eu, digamos, tento acessar. Então você também. Então tendo esse conceito, fala, nossa, realmente poderia acontecer dessa forma. E caso se for uma alma que esteja vendo, a alma ela vai conseguir fazer e vai ficar mais consciente do seu estado.
É para entrar em desespero? Eu acho engraçado essa coisa das pessoas descobrirem uma verdade e entrar em desespero, né? Caramba, digamos assim, descobrir a realidade da Terra, tem muita coisa rolando assim. Eu já estou vivendo, tal, estou nesse estado, de repente porque eu soube uma verdade eu vou entrar em desespero? Não. Né? Continua seu estado e veja, não, agora eu vou ver o que eu posso fazer com essa nova informação. Simples assim. Né? Não precisa entrar em desespero. A pessoa pode ficar feliz porque descobriu a verdade, né? Se emocionar e tudo mais. Né? Faz parte. Então, ok. Nesse estado meditativo, você vai prestar atenção na sua respiração. Qual que é a ideia? Em dimensões mais altas, a vibração é mais alta. Com a vibração mais alta, a velocidade, digamos, de processamento nessa realidade, ela é diferente da nossa, ou seja, é mais rápida. Então, enquanto aqui, nessa realidade eu faço isso aqui, na realidade assim eu faço, né? Eu tô aqui, ó. Então a realidade aqui já faz várias vezes enquanto eu tô aqui, né? Quanto mais alto, mais rápido. De forma que aqui vai parecer que está parado. E as coisas aqui, que eu não tô nem vendo passar, né? Você vai elevar sua vibração, elevando. E nesse processo de manter a meditação, concentração no seu corpo, é o que você vai elevar o seu corpo. Né? A princípio você vai estar prestando atenção no som ambiente. Então seja veículos passando, seja passarinhos cantando, cachorro latindo, o vento nas folhas, uma água, no riacho, numa fonte, qualquer coisa que for. Sempre tem barulho no lugar que nós estamos. Né? Barulho como da fábrica, né? Então você mantém essa vibração, essa concentração, esse estado de relaxamento. Então aos poucos você vai perceber que o barulho externo vai ficando mais lento. Vai ficando mais lento, mais lento, mais lento. Né? Por exemplo, o passarinho vai cantar e vai ficar com aquele canto mais carregado. Você vai ter consciência do canto. Né? Vai ter a consciência daquele canto mais lento. É como se você percebesse ele rápido e lento ao mesmo tempo. Né? Então as coisas vão ficando mais devagar, você vai sentindo o ambiente em sua volta meio que se paralisando. Né? Até que ficando lento, 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 para. Então você não vai ouvir mais som nenhum. Apenas o seu coração, a sua respiração, o som do seu corpo. Então você segura nesse estado, né? Continua. Geralmente quando você está meditando e consegue sentir alguma energia, né? Alguma coisa diferente, a pessoa já, opa, o que foi isso? Ou ela fica alegre, né? Opa, consegui estar o estado. Aquela euforia tira a pessoa daquele estado. Né? Mas é bom porque pelo menos a pessoa já conseguiu algo. Né? Então é só tentar de novo até conseguir, que nem a bicicleta. Tenta várias vezes até conseguir. Então, de volta àquele estado, meditando, as coisas ficando lenta, 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 lenta. Silêncio total. Né? Esse silêncio total é o quê? Que você levou a sua vibração a um estado de dimensões muito superiores. Então você está numa frequência diferente, está mais rápido. Não é que está mais rápido, porque para você vai estar normal. Só que tudo à sua volta vai estar paralisado. Porque ficou naquela frequência lá da terceira dimensão. Então você vai poder, por exemplo, olhar a árvore, está parado, as folhas, nada se mexe. Você vê um pássaro no ar, ele está congelado. Como eu falo, se eu fosse fazer isso, como seria? Então eu veria o mundo dessa forma, tudo parado. As pessoas paradas, tais, né? Então, conseguir o estado de silêncio, quando a pessoa estiver confiante, ela vai abrir os olhos aos poucos. Então, aos poucos vai ver, de repente, tá, o carinha que estava falando ali está paralisado. E como eu estou ouvindo ele? Porque nós temos conhecimento e tal, né? A coisa é multidimensional. Então, não sei. Você já ouviu o vídeo antes, depois, né, para fazer. Então, tá tudo parado. Né? Você está no estado muito mais, de vibração muito mais alta, né? E pode ser que a sua mente, ela se mantenha nessa realidade. Né? Pode ser que ela mantenha ainda seu corpo físico também, esteja nessa realidade. Então, se estiver, para essa realidade você vai estar muito mais rápido. Então, você tem que tomar um certo cuidado quando for caminhar, quando for esbarrar nas coisas. Né? Então, por exemplo, se eu for tocar um objeto, ele está numa outra frequência. Né? O que pode acontecer? Pode acontecer de eu tocar esse objeto, eu danificá-lo, eu vou amassá-lo ele com a minha mão, causar um dano, apenas de encostar. Né? Porque ele vai ser como isopor.
né? Pode acontecer de eu transpassá-lo, que não é uma frequência. Então vai ser como se fossem hologramas, os dois, que está numa frequência diferente, né? Para eu poder movimentar esse objeto, eu teria que mentalizar, então pegar eles aos poucos para eu tentar elevar ele à mesma frequência que eu estou. Então eu elevo ele à mesma frequência. Então assim eu consigo mover esse objeto de um lugar para outro. Assim eu vou conseguir abrir portas, né, e mexer nas coisas físicas. Mas eu tenho que mentalizar, eu elevando, quando eu for pegar algo, elevando a frequência daquele objeto que eu vou pegar, né? Eu diria que com o tempo isso a pessoa já faz com uma certa... assim como andar de bicicleta, né? Várias vezes vai tentar e pode ser perigoso fazer isso, né? Porque você vai mexer num objeto, se ele tiver translúcido, você vai passar por ele. E caso você não seja muito habilidoso, pode prender ali dentro. Se caso isso vier a acontecer, da mesma forma que entra, sai, né? Mas se a pessoa ficar desesperada, ela vai puxar e vai ficar a mão dela ali, né? Relaxa, fecha os olhos, porque eu acho que vai mais fácil para ver com os olhos, para fazer isso daí com os olhos fechados, e retira a mão. Devagar, sem aquela pressa de querer. Então, opa, normal, não aconteceu nada, né? Então a pessoa vai tentar várias vezes para poder mover o objeto. Muito cuidado, não toque com velocidade, porque pode danificar as coisas. Em pessoas, não mexa com pessoas nem nada. Pode transitar por aí, fazer experiências, só que, né, com responsabilidade. Então, como responsabilidade é uma coisa que nós pouco temos, digamos que é por isso que a gente não consegue estar já fazendo isso. Nem seria importante estar fazendo isso agora também, né? Mas como assim? Se você for alma, você vai ter essa habilidade e vai poder estar fazendo isso para se locomover. Claramente que se eu tivesse essa habilidade de alma, eu ia preferir me teletransportar do que ter super velocidade. Super velocidade, ela vai servir, digamos, para o seguinte, que eu acredito que se você faz isso algumas vezes, né, em casos de acidentes, né, a pessoa ela pega, entra naquele estado e ela sai do veículo, ou ela se coloca no lugar onde que vai ter menos dano possível, então tá amassando o veículo, ela, né, aí depois ela, né, como foi muito rápido, a alma, o ser tomou conta daquilo, na hora que ela volta, para ela foi um estado, foi um barulho que, né, de repente viu ela presa, tudo, né, e vem os bombeiros, corta tudo, e a hora que vê a pessoa teve o mínimo de dano, né? Ou vem outros seres e usa essa velocidade e te retira a pessoa de lá, né? Já teve relatos assim de pessoas que sofreram acidente e depois de repente aparece fora do carro, né? Uma criança ali que não sofreu dano nenhum, né? Então, claramente a nossa alma, nosso ser, ele usa isso quando precisa. Eu não vou poder usar isso, né? Porque não seria interessante de repente você ter poderes, né? Eu acho que atrapalhar muito a vida de uma pessoa ter poderes. É que nem estar jogando um jogo e querer usar as trapaças, né? Vida infinita, essas coisas. Eu não ia conseguir aprender nada aqui, do que eu vim aprender aqui. Isso é mais pra gente ter aquela... Olha, se tiver a vida em tal planeta, a vida vai ser desse jeito. Se eu for usar a alma, eu posso usar essa habilidade e pode ser desse jeito. Se eu for andar de bicicleta, eu tenho que andar, sentar no banco, segurar os dois guidão e vou ter que ter esse tipo de equilíbrio. Então, essa é a parte importante de você tentar chegar ao mais próximo possível de como isso seria. Então, se eu fosse fazer um filme e fosse colocar isso, eu ia colocar os personagens fazendo exatamente isso que eu estou falando. Entrando em estado meditativo tal, e chegando àquele estado, né? Então eu vou usar esse mesmo procedimento, esse mesmo método para os próximos vídeos, né? Que eu pretendo falar de tipo de bilocação, teletransporte e etc. Então só para finalizar para focar bem, né? Como seria? À medida que eu elevo minha vibração, como que as coisas aquelas vão paralisando, eu imagino que seria mais assim, mais automático. Mas é interessante a gente ir aos processos devagar. Então o som ele vai ficando mais lento, mais distante, né? A mesma forma que ele vai ficando mais distante, ele vai ficando mais devagar, mais parado. Só que é interessante você se manter nas duas realidades, não fugir dessa realidade, né? Então você vai continuar ouvindo, né, ciente do que é aqui, mas se você elevou a sua vibração, vai chegar ao silêncio total. Já chegou ao silêncio total, opa, estou aqui na minha, entre aspas, super velocidade, né? Esse, digamos, é um bom teste, digamos, se a pessoa for fazer de imaginação, de mentalização, né? Então ela pode
vai meditar e mentalizar andando por aí, tudo paralisado e tal, né? Então, é um dos exercícios básicos, né? De, digamos assim, aprender o abecedário, né? O beabá, como se dizem, né? Então, fica um pouquinho nisso, né? Para aprender, vai dar, desenhar a letra várias vezes, até aprender a fazer a letra bonitinho, para depois fazer outras coisas, depois juntar tudo, né? Mas, quem já está lá na frente, né? Pode ver, ó, se eu estou numa realidade muito mais acelerada, andando mais acelerado, eu posso ter contatos com esses seres. Né? Então, depois, de repente, pode vir a intuição, tal, ou pode aparecer alguém ali na mesma velocidade que você, né? E claro, se eu vou trocar ideia com uma pessoa assim, eu vou querer saber coisas mais elevadas. Eu não queria saber material como são, digamos, as primeiras pessoas que tiveram contato ufológico. Nossa, como você chegou aqui? Como funciona a sua nave? Isso não interessa. Né? Porque, por exemplo, a ciência fala, é impossível, né? Aí você vai querer saber como. Né? Como vocês foram além da que a minha ciência fala? A gente já tem que deixar essa coisa de lado. Do que é ensinado aqui na ciência é muito boa, mas o que os humanos estão fazendo disso, né, é pior do que a religião faz. Então, assim, eu vou querer saber coisas da alma, coisas do espírito. Estou agora andando de bicicleta, eu quero saber fazer manobra de bicicleta, eu não quero saber coisas daqui, que é rastejar. Né? E ficar cada vez melhor, mais apto naquela habilidade, e quando eu volto pro corpo, né, eu vou ter com a mente mais expandida. Ah, mas eu não vou poder, a parte chata, né? Eu não vou poder usar nada disso aqui nessa realidade. Por tabela, você usa um monte de coisa que você acha que nem imagina. Né? Eu acho que nós usamos, de fato, tudo isto. Né? Porém, não precisa vir para a nossa parte consciente. Pode estar apenas se manifestar numa forma de bem-estar. Né? E, de repente, durante sonhos, você pode começar a manifestar tudo isso. Então, assim, a intenção mesma que eu passo é essa, mas a gente tentar fazer essa mentalização de se isso fosse acontecer, como seria? Eu gosto de imaginar alguns filmes, às vezes eu assisto muito filme de ficção, eu vejo que eles colocam lá coisas que eu falo, nossa, se fosse realmente fato, não é assim, da forma que eles estão colocando, não aconteceria desse jeito. Né? Se tal personagem se debatesse com aquela tal reação, tal visão, ele não ia reagir daquela forma. Né? Então, assim, muita ficção perde realismo por causa disso. Né? Às vezes assim, tem uma coisa lógica, nossa, mas por que aquela pessoa não fez isso? Né? Às vezes parece lógico, mas aí você vai ter que analisar o personagem. O personagem ele tem estado emocional tal, estado de inteligência tal, né? Então ele age de acordo com as capacidades dele naquela reação. Então tem que ser levado tudo isso em conta, né? Porque às vezes a gente vê algo claro ali, nossa, por que ele faz isso? Não, porque às vezes é o tipo de personagem. Né? Então sim, cabe algum realismo. Um dos filmes que eu assisti e gostei muito, que eles trazem ali, a ficção ela traz muita coisa boa. Foi Valéria, né? E a Cidade dos Mil Sóis. Eu acho engraçado que essas obras de arte são antigas, são HQs, né, gibis que eles fazem lá, escreve e tal, né, e agora, tipo assim, coisa do século passado, então agora tá vindo pra arte, né, e fizeram o filme. Então nesse filme, Valerian, a Cidade dos Mil Sóis, né, é um dos primeiros... Tem outros filmes que trabalharam esse conceito, mas ali ficou bem legal, né, que eles criam um mercado multidimensional, né, porque assim, existe essa multidimensionalidade, existe tecnologias que a princípio, vamos supor, andar de bicicleta eu vou ter uma velocidade maior, né? Eu não consigo acionar essa velocidade agora, eu vou levitar agora, então eu invento um aparato tecnológico, eu não consigo alcançar o fruto da árvore, eu uso uma vareta, né? Então a princípio, para nós adentrarmos essas realidades, nós vamos usar tecnologia, e esse filme ele faz isso, ele mostra ali um mercado, um mercadão, só que fica em outra dimensão. Né? E para entrar as pessoas colocam ali um óculos para elas poderem chegar nessa dimensão, né? E tem uma ferramenta para elas poderem materializar o que elas vão comprar lá depois. Que elas trazem lá, passam na máquina e materializam na realidade delas. Né? Então achei genial, achei fantástico isso. Né? Eles vão no deserto, aí na hora que coloca aquilo lá é um mercadão, tipo uma feira gigante. Né? Então eles começam a trabalhar esses conceitos. Eu acho que isso é muito interessante, então eles trazem o realismo lá. E muitas pessoas que fazem ficção estão canalizando. Né? E muitos estão tentando passar uma mensagem de forma que a Matrix não barre, né? Não censure, não controle. Né? Então, para quem estiver atento, fala, nossa, olha, genial. Né? Então, tem muita gente trabalhando isso daí. E eu acho que certas obras, né, vão ficar cada vez mais difíceis para as pessoas, digamos, comuns entenderem o que acontece. Né? Então, eles tentam chamar pela atenção, né, pelo barulho, como é o filme Matrix, né, que traz muitas mensagens e tal. E tentou chamar pelo barulho, que é o seguinte, que é aquele que o filme Matrix trouxe aquilo que nós chamamos de efeito Matrix, né, que é do ator parar no ar, né, girar a câmera em volta e tal.
né? De desviar das balas, né? Você vê as coisas passando e a câmera girando, então trouxe algo novo no cinema, que te prendeu a atenção. Então as pessoas elas vão mesmo meio que para ver os efeitos visuais, né? Que bacana tal, né? Então é uma forma de, né, tá prendendo a atenção da pessoa, e prendendo a atenção da pessoa começa a trabalhar aqueles conceitos de alma, né? O que era ir além, né? Que ali trouxe muitas coisas de além, e o próprio conceito que a gente fala de Matrix. Então a intenção é essa, né? É tentar, se isso existisse, como eu faria? Eu não sei se eu já falei nesse vídeo, mas é assim, tem todo esse processo, né? Eu vou tentar fazer alta velocidade, vou tentar meditar, eu vou tentar levitar, vou tentar me bilocar para outro lugar, né? Então vou meditar, fazer aquele processo de mentalização, né? Mentalizar como é estar em outro lugar, tipo eu vou mentalizar para uma praia, né? Que é só uma palhinha, né, do que o próximo. Eu vou imaginar que estou numa praia e tentar ouvir o som das ondas e tais, né? É por aí, né? Então, só que aí tem todo um processo lento. Por quê? Porque eu não sei ainda como fazer isso. Então, eu vou ter que ir passo a passo, né? Construir o desenho. Tipo, você vai ter um desenho aqui, já está desenhado, estampado, mas como que chega aquele desenho? Então, é bom você saber passo a passo, que depois que uma vez que você já sabe, é assim que você já faz. Eu não sei fazer velocidade, então eu vou ter que saber o processo de como entrar. Uma vez que eu já sei a super velocidade, pensei, já está tudo já parado, tal, e eu vou caminhar ali tranquilamente, só que eu vou estar em outra frequência. As pessoas vão pensar, mas se tudo está parado e você está andando normal, não significa que você está envelhecendo de forma mais rápida. Não. Você elevou a sua vibração a um tal ponto que se encontra aquela coisa que a gente pode chamar de eternidade, né, entre aspas. Por exemplo, você vai ver que relatos de vidas em outros mundos, as pessoas vivem milhares de anos, ou milhões. Alguns falam que são imortais. Por quê? O perecimento está aqui nessa realidade da terceira dimensão. Se você elevar a sua vibração, as suas células, tudo, elas vão, né, ter até esse rejuvenescimento. Né? Pode ter até um efeito contrário. Né? Isso se a pessoa desejar. Então a pessoa ela pode ficar um ano nesse estado, ela não vai envelhecer nada. A não ser que a mente dela produza isso nela. Né? Mas assim, naturalmente não. Isso não deveria acontecer. Então é isso. Né? Essa série de vídeos é você ter mais a ideia de que, ok, eu não sei o que é isso, mas se eu desencarnasse agora, como seria? O que eu faria? Né? De repente uma alma que desencarnou e não sabe, então ela toma contato com esse material e ela fala, eu vou tentar fazer isso. Né? Então de repente ela se vê levitando, se vê com uma facilidade enorme para desenvolver tudo isso e até para ser auxiliada, ou até para ficar mais aceitar a sua condição melhor, né? Eu acho que o mais importante, né? Não se desespere, seja qual for o estado que for. Eu estou encarnado, né? Eu acho que estaria mais tranquilo se estivesse desencarnado. Nossa, eu estou na Terra aqui em 2021, tá essa loucura e eu não estou desesperado, entre aspas, né? Então assim, estamos normal, estamos vivendo, então não precisa me desesperar. Confia em quem você é e, por exemplo, se está pegando fogo ali, o vulcão estourou, a lava está chegando perto, eu tenho que aprender a andar e caminhar, porque eu vou sair tranquilamente caminhando. Mas que a lava chegue, que é um estado natural. Então, alma, vou aprender como usar a alma. Não precisa aprender, é só relembrar. Não é uma, como eu falei, não é uma habilidade nova que eu vou estar adquirindo. Nossa, agora eu tenho adquirido. Não. É que nem andar. É apenas uma habilidade natural que você tem. Né, todas essas coisas, todos esses exercícios que eu vou passar nos próximos vídeos, né, todos esses assuntos que eu vou falar, são coisas naturais nossas. Né, só que aqui, por exemplo, como eu falei em vídeos anteriores, nós estamos mergulhados embaixo d'água. Então, embaixo d'água eu não consigo correr, não consigo pular. Né, mas aí eu esqueço de como que é a vida fora da água. Então é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Né? Se eu estivesse fora da água, como seria? Eu acho que a gente andaria na vertical e tal, e poderia correr, poderia pular, se pendurar nas coisas, né, essa coisa e tudo mais. Isso é expansão mental, se expande e quanto mais fiel nós imaginarmos isso, eu não posso ficar fixo nessa ideia. Por exemplo, eu acho que é assim, então é assim, fim. Não, eu tenho isso como possibilidade. E dentro dessa possibilidade você tem que ser flexível. Então você, a tua alma, que não é eu imaginando aqui que vou chegar à verdade, não, é minha alma que vai tentando passar a intuição e, né, chega aqui essa intuição, ela vai meio que, a informação, ela meio que se mescla com
a informação que nós temos aqui, né, e eu tenho que observar esse processo, de como que ela está mesclando. Será que ela está encontrando resistência nas minhas crenças arraigadas? Eu tenho que ter a capacidade de ver isso, de estar além do próprio, digamos, interlocutor, do próprio você mesmo, do seu próprio personagem. Né? E tentar sempre ver além e estar aberto para mais informações. Né? Isso que sempre vem de forma bem sutil. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia, né, principalmente. E vocês podem dar sugestão. Né? Se tiver alguma imaginação, nossa, imagina as coisas mais ou menos assim, pode mandar que a gente, né, tenta puxar isso. Né? Falando, nossa, realmente se algo assim acontecesse, como seria? Né? Por exemplo, há muito tempo, né, conversando até online com uma senhora, eu não sei se ela, assim, as pessoas às vezes mandam vários relatos. Eu acho que parece que aconteceu com ela falando, né? Que quando ela era criança, lá na roça, tal, ela começou a levitar. Né? Parece que veio os objetos no chão, levitado, e veio a mãe dela, correu e pegou ela pelo pé. Ficou segurando ela pelo pé, assim, conseguiu puxar de volta. Isso, pra nós, assim, é tão irracional, que leva a um monte de piada, chacota, né? E se você estiver aberto, você começa a pensar. Os caras têm a tecnologia de luz, física, de puxar e tal, né? Ó, isso eles podem fazer tranquilamente, né? Mas qual seria a reação das pessoas ver uma levitando e tal? De uma mãe, né? Minha filha. Ela não vai pensar em nada, ela vai agir ali, né, no impulso. Não, venha. Né? Então a gente tem que tentar. Será que isso faz sentido? Será que tem lógica? Né? Por que será que uma pessoa iria inventar isso? Então, se você tiver já além, já tiver, né, dentro desses assuntos, você não vai questionar a pessoa. Não, você está mentindo, isso é possível. Né? Por isso que as pessoas, elas têm muitas experiências. Tem N experiências. Elas acabam esquecendo ou já não contando, já não conversando com mais ninguém. Por causa desse problema da ridicularização. Né? De achar que ela estava doida, que ela estava chapada, que fumou uma. Né? Então esse é um grande problema que a gente deve não ter. Nem superar, é não ter. Né? Porque eu imagino assim, é tão fantástico você ser uma alma encarnada, e quando você desencarnar, você é tudo isso, e existe toda uma realidade lá fora, só que aqui parece que isso não existe. É como se não fosse você. Então aqui você tem que fingir ser um personagem. Então acho que isso é prejudicial. Né? Que a pessoa acaba se ocultando, deixando de falar o que ela é, porque a maioria, né, tá fechada para essa realidade. Mas não é porque está fazendo vídeos falando de assuntos assim, não. O mundo está abrindo. O malha mental está cedendo. A informação está chegando. A arte vai reproduzir muito isso. Eu acredito que a arte vai reproduzir muito isso. Eu via muito as palestras do Trigueirinho, ouvia, né? Então ele falava, qual que é o objetivo da arte? A arte é te mostrar coisas novas. É te mostrar coisas que você de repente não tem acesso. Né? E conduzir você a ter aquela experiência. Por exemplo, eu não tenho experiência de voar, então eu vou ver alguém voando ali. Né? Quando você lê um livro, por exemplo, você não costuma, digamos, entrar na pele do personagem. Então é mais ou menos isso. Então você vai criar uma história que o personagem vai passar por diversas experiências, né? Sendo o mais fiéis possível se aquilo acontecesse de verdade. Então você vai, digamos que relembrando, porque a tua alma está nisso também. Né? Porque nós, como alma, nós já passamos N experiências. Então é uma forma de comunicar com você, se comunicar com o seu espírito. Né? E você vai adentrando aquelas informações. Né? Um livro que eu gostaria de citar aqui é As Viagens de Gulliver, um livro de Adam Smith, eu esqueci, Adam Smith, eu acho que é o nome do autor. Né? O original, não comédia, o original. Né? Então ele conta algumas histórias, e se você ler, você vai se conduzir por aquilo ali, e aquilo eu chamo assim, é iniciático. E tem a capacidade de colocar você dentro da história e vivenciar aquilo. E tem uma série de experiências que vai te colocar e falar, nossa, né, eu acho que eu faria exatamente o que o autor está fazendo. Né, que o ator não, que o personagem. Né, então assim, essa é a função da arte. A arte vai cada vez mais tentar te colocar nesse estado e te mostrar N situações e de repente coisas novas. Né? De repente assim, eu vejo que na arte já tem muitas coisas na ficção que já está além da imaginação comum. Que as pessoas elas assistem e não conseguem ver o que estão querendo transmitir ali. Então a arte ela está se tornando multidimensional. Então cada pessoa vai entender na sua dimensão. Então quanto mais alto for a sua dimensão, mais completo você vai entender o que é aquela arte. Agora se a pessoa estiver na dimensão 3D, ela vai ver só pancadaria, né, e morte e tal.
aqueles que alguns colocam para chamar atenção, para poder ter como chave para poder ser mostrado aqui. Então é isso, né? Tem muita coisa rolando, muita coisa interessante, e vale a pena nós estarmos atentos, né? Não é a hora, digamos, de fechar os olhos e negar tudo, não. É hora de, nossa, eu vim para esse momento, então vamos ver, só que consciente, né? Não deixar que o barulho te perturbe, né? Saber que você é o senhor de si mesmo, né? E se de repente eu ver meu personagem sendo levado a essa ou aquela situação, né, eu tenho que tentar dar o melhor de mim, ser o mais fiel possível à minha alma, né? E aos ensinamentos que poderia dizer assim cristão, né? Mas assim, ensinamentos, assim que se fala cristão, aí às vezes as pessoas pendem muito para a religião, mas assim, do bem, do bom e do belo, de fazer o bem, de tentar dentro de uma situação fazer o melhor possível e não sacanear ninguém, ajudar quando poder, né? Então tudo isso faz parte para nós termos cada vez mais acesso a essa realidade, né? Porque o que a gente vive aqui é como se nós pudéssemos andar e correr, só que nos mantém rastejando, né? E andar e correr é uma coisa simples, fácil, né? Porém nós meio que vedamos isso, e nós temos que recuperar isso, que vai ser muito simples, muito comum, e isso já seria suficiente para transformar toda a nossa realidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, deste vídeo, principalmente da ideia, né, de trazer isso. Desculpem. Para quem gostou e já conhece o canal, tem ali a outra lista que é o começo, que é mais ou menos semelhante, né? Eu imagino uma coisa, um sol. Como que um sol teria começado? Então eu faço esse exercício de tentar imaginar como teria começado o sol, como começou a encarnação, a primeira encarnação, porque tem que existir algo, né? Se não existia nada, eu vou encarnar no quê? E quem construiu aquilo para poder estar encarnando? Né? Como que é esse processo? Então tem lá, encarnação e vários outros temas. Né? Como começou as órbitas dos planetas? Como começou o planeta? Né? Então eu faço exercício de imaginação para tentar, né, tudo isso. Então aquilo é exato? Não, é uma ideia. Pode ser fiel ou não. Então nós temos que estar aberto para poder ter correções. Né? Eu acredito que quando nós ascendemos a um outro estado, isso tudo vai ser desenhos de crianças. Mas é o rascunho que a gente também usa para aprender. Né? Mas temos que estar aberto, sempre saber que existe algo mais e além. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões, né, de imaginar, como eu falei, se imaginou algo, olha, eu imaginei isso, será que isso é real? Qual é a realidade que tem dentro disso? Por exemplo, eu uso muito para analisar filmes de ufologia. Por exemplo, as pessoas mostram aquele vídeo lá, olha o que aconteceu aqui. Aí você vê aquele vídeo, a pessoa assim e tal, e dura 2, 3 segundos a pessoa já corta. Cadê o resto do vídeo? Né? Você tem que ver o vídeo inteiro. Porque no resto do vídeo, geralmente, você vai ver que, opa, era só um avião que estava vindo com a luz, um farol de frente, que eu vejo direto da minha janela. Você vê 3, 4 luzes fortes, brilhando. Elas ficam até 10 minutos. Por quê? Porque o avião ele vem de frente. E fica vindo, só que você já pega aquele farol de frente dele. Então ele fica ali, aquela luz forte, reduz, aumenta, tal, né? O céu tem que estar limpo, daí depende muito das condições. É muito raro ver, o céu tem que estar limpinho, né? E 10 minutos, um avião ele percorre uma grande velocidade, uma grande distância. Então ele tem que estar limpo para uma grande extensão. Então você vê as pessoas olhando, tal, né? Eu fico ali filmando, só que aí depois você vê que a luzinha enfraquece, aí eu pego o meu binóculo e você vê ela andando já de lado. Né? Porque o avião ele chega onde ele precisa chegar, ele vira, a luzinha enfraqueceu, sumiu. Né? Então daria para fazer vários vídeos de ufologia, colocar ali só um pedacinho. Né? Então tem que se olhar muito isso. E principalmente, como a pessoa reagiria se estivesse em frente àquilo. Né? Às vezes a pessoa está ali, aí você vê filmando o coisa. Aí o OVNI faz assim, aí apaga a câmera. Não, a reação natural. Eu busco, a câmera vai tremer porque eu olhei para o céu e a câmera foi para outro lugar. Aí eu vou buscar aquilo, tentar ver para onde for. Então tem muitos detalhes que a gente tenta buscar o realismo dentro daquilo. Se realmente acontecesse, como a pessoa reagiria? A pessoa, olha ali, olha o UFO ali, só que ela mantém aqui. Né? Você vê a pessoa toda emocionada, só que ela mantém a câmera certinho. Né? Você vê que é tudo encenação. Né? Então tem que ver tudo isso. E ter essa imaginação, ter essa visão nos ajuda, né? A não só distinguir fraudes, né? Porque não importa, fraude é fraude. Né? Eu não quero que alguém me prove nada. Eu já sei que existe, não precisa alguém estar filmando alguma coisa para me mandar. Mas muitas pessoas às vezes dependem disso, né? E querem acreditar e acabam acreditando nessas fraudes e muitas outras fraudes. Então ok, eu vou finalizar aqui. Esse é o primeiro vídeo. Ele vai ficar longo, ficou longo.
porque é o primeiro, teve a introdução, mas os demais vão ser um pouquinho mais curtinho. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.